Olá, pessoal. Bom dia. Não, também não. Não, 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 não. Raça paga, vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta com vocês. A nossa atividade de hoje vai ser bem interessante, mas antes inscrevam-se no canal, dê seu like quando terminar, se você gostar, e compartilhe com seus colegas. Eu sou Maria do Carmo Xavier, artista plástica, arte educadora, e estamos em mais um encontro para discutir um pouquinho sobre arte, falar sobre técnicas de traçado e de forma leve, descontraída, nós vamos fazer uma imersão no trabalho de Leonardo da Vinci, uma figura extraordinária, vista por muitos como um gênio, que versou em diversas questões, né, da ciência e fez arte de sua genialidade. Então nós vamos fazer uma imersão nessa mostra de arte que contempla os 500 anos de Da Vinci, os 500 anos de sua morte, e que está sendo apresentada de forma tecnológica no Museu de Imagem e Som de São Paulo, né? O MIS Experience. É fantástico o trabalho e eu tive a oportunidade de visitá-lo em uma ida a São Paulo por conta de um outro evento e foi assim extraordinário. Foi suspenso por conta da pandemia e agora eles retornaram. Me parece que está online também a visita à exposição em 360 graus. Mas nós fizemos isso, né? Leopoldo Nóbrega filmou todo o processo e em alguns momentos eu tive a oportunidade de também estar junto com o público e a gente conversar e trocar ideias sobre a questão. Então, assim, de forma leve e descontraída, nós vamos mergulhar agora no universo davinciano. Então, espero que vocês gostem. Eu adorei a experiência. Gente, a mostra Da Vinci, 500 anos de um gênio, é de fato um trabalho extraordinário. O MIS, Museu da Imagem e do Som, essa mostra Experience, é uma experiência verdadeira. Logo na entrada, nós tivemos a oportunidade de virar, né, uma Mona Lisa, e aí eu aproveitei a oportunidade que não ia deixar passar e foi assim uma experiência. Eu nem lembrava mais dessa brincadeira e Leopoldo montando essa sequência me surpreendeu, né, porque a gente acabou botando de entrada essa brincadeira. Mas para vocês entenderem que realmente a mostra é muito interessante, descontraída e você participa, se envolve do processo, é uma experiência sem dúvida. Então, continuando nos textos e nas imagens, o que me chama a atenção logo no princípio são os apontamentos, né? Ele tem muito material, de cada ideia ele escreve todo o processo, escreve de sentido invertido, porque era uma forma de proteger suas ideias, e trabalha através da geometria, né, do claro e escuro, das representações, dizer assim, da compreensão às ideias. Então esses códices, cada um desses códices, ele lista uma sequência de atividades. Então são manuscritos que ele descreve sequências. Todo esse material foi compilado, foi trabalhado e tal. Alguns dizem que criou problema porque misturou e agora para saber a cronologia do trabalho fica mais complexo. Mas enfim. Então, voltando à questão da sala de aula, vocês podem observar que aquelas figuras geométricas que a gente está desenvolvendo com o propósito de mudar os modelos mentais, elas estão necessariamente representadas dentro de todo o contexto, porque ela é a base da geometria, ela vai fundamentar essa relação com a matemática, com a parte construtiva. Então, objetos que você vê de cima e que vê de lado e que vê detalhado, então são prismas
nós já temos uma familiaridade com esse material. Então vejam que as laterais, ele está realmente com um traçado próximo ao que nós estamos fazendo, a 45 graus. E eu achei interessantíssimo porque nós temos possibilidade de observar na prática, né? Que qualquer construção que você vai desenvolver depois, no processo de transformar em tridimensional mesmo, quer seja na escultura, no trabalho de madeira, marcenaria, na parte da engenharia, na construção, na arquitetura. Então, tudo que você pensa, você captura da sua mente, né, da sua capacidade de inventiva, você captura isso no papel e através do desenho geométrico, através das formas, e isso vai ser estudado e transformado depois com mais aprimoramento, mas toda essa base inicial, ela parte exatamente desses conceitos do desenho, tá vendo? Essas helicoidais, essas elipses, o cilindro, as formas, então tudo que sai da mente humana, ele passa pelo desenho, é transformado, é materializado primeiro pelo desenho para depois ele ser efetivamente construído, né? Então eu acho que isso foi interessante porque mostra todo um processo de um gênio e que usa seus modelos em diversas possibilidades. Então, o que nós temos é o desenvolvimento em cima da pintura, escultura, arquitetura, engenharia, matemática, foi fisiólogo, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta, músico. Então, é uma pessoa assim de alto potencial criativo, imaginativo, e aí ele tinha fixação por pássaros. Ele achava incrível a estrutura da asa do pássaro e começou a imaginar a possibilidade. E nessa questão, ele acaba fazendo paraquedas, imaginando deslocamento, um voo, né? A questão da aerodinâmica. E existem 3 tipos de pessoas: as que veem quando alguém lhe mostra e as que não veem. Eu achei delicioso essa reflexão, porque implica em tudo isso mesmo. E nesse momento nós estávamos dentro da sala principal, vendo as peças e observando as suas engenhocas, né? Então, arado, desenvolvendo coisas que eram necessárias para o cotidiano, para a vida, para a sobrevivência. Então, tudo isso eram elementos importantes para que houvesse um crescimento na parte econômica da região também. Então, cada elemento desse trabalhado, ele faz as maquetes, desenvolve essas catracas, essas engrenagens, e a madeira foi seu elemento de representação. Então, a madeira, o metal, a cidade ideal. Ele pensa que as cidades poderiam verticalizar, não é? Projeta cidades multiníveis por conta das inundações, quer dizer, pela região que estava sempre com problemas de inundar aquela área da Itália. Então ele já pensa na verticalização dos espaços de habitação e constrói suas maquetes, faz estudos da matemática em cima de todo esse processo. Então, tudo era representado realmente em 3D. Hoje você pode transformar no desenho, você trabalha com as tecnologias, tem outras possibilidades de você se comunicar. Na época, tudo tinha que ser realmente executado, né? E essas frases eu peguei as mais expressivas, né? Fico impressionado com a urgência do fazer. O saber não é suficiente.
devemos aplicá-lo. Então, ter à disposição não é suficiente, devemos fazer. Então, não é só deixar no plano mental, você tem que realmente executar. E quando você faz e executa, você abre um universo de possibilidades, porque é no fazer que aparecem os problemas. Então, enquanto as coisas estão dentro do âmbito da imaginação, tudo cabe. A imaginação é extraordinária, tudo cabe. Mas na hora que você vai para a sua prática, para a execução, para transformar em realidade, entram as ciências, as engenharias, a matemática, tudo vai estar lá presente, porque só é possível com domínio total e completo de todos os elementos. Então, a arte, ela serviu para o primeiro momento, né, materializar o que se pensa, e em seguida você faz um trabalho transdisciplinar, multidisciplinar, porque ela atende a diversos aspectos e você vai ter que dar conta de todo o material a partir do conhecimento. Então, a criação da bicicleta, a imaginação da bicicleta é uma coisa, o esboço de Leonardo, mas é extraordinário. Então, veja quanto ele faz. Prepara a maquete, vê que precisa de uma correia dentada, veja que genialidade. Saber que você, um processo mecânico, né? Você gira de um lado e força a roda de trás a se deslocar. Então, isso foi pensado, foi idealizado, foi construído gradativamente. E depois que você pensa numa forma de girar, um elemento de impulsionar outro, uma forma impulsionando outra, na verdade você vai criando N outras possibilidades de engenhoca, de adequando a outras construções, e assim você vai, né? Então, guincho, plataforma giratória, milhões de coisas que você vai tendo como uma sequência de atividades para serem desenvolvidas. Então ele foi assim de uma genialidade fantástica, e tudo que ele pensou de alguma forma foi sendo construído, aprimorado, modificado, ampliado. Então ele startou assim um processo de elaboração mental e de vários aspectos, né? De várias possibilidades. Então, quanta coisa hoje não depende daquela ideia primária, né? E quanto isso não impulsionou as indústrias. Então, o fazer não era apenas um protótipo, fazer apenas um objeto, fazer apenas um elemento, mas fazer objetos que são base de todo um desenvolvimento que impulsiona diversas áreas do saber, né? E aí você entra com física, com química, com milhões de coisas. O alfabeto de Leonardo, ele escrevia usando um tipo de escrita taquigráfica. A taquigrafia, durante um período passado, ela era importante. Tem a taquigrafia e a estenografia. As pessoas falavam dentro dos seus discursos, dentro dos ambientes, e secretárias, né, criavam códigos para fazer síntese daquilo que foi dito e depois reconstruir o texto. Muito interessante. Então hoje você grava tudo, mas antes do gravador, como era que se conseguia fazer essas coisas? Então tudo está lá na base do que Leonardo da Vinci pensou, executou, né? A simplicidade é a suprema sofisticação. É o simples, o adequado, o prático, o expressivo, né? O definitivo. E aí a gente começa a ver os elementos em 3D. Eles fizeram reproduções, artesãos assim selecionados, foram contratados para poder reproduzir todos esses materiais que Da Vinci vai sugerindo e que trabalha com aerodinâmica, né? As asas de 12 metros, uma estrutura com haste e rede coberta por papel
deveria ser fixada a uma prancha de madeira do mesmo peso de um homem. Então, são as hipóteses que ele vai levantando, vai produzindo, vai sugerindo. E todo esse material ele é compreendido, né, descrito através de seus códigos e representados através do desenho. Então, essa máquina voadora, a respeito do voo humano, o piloto fica com o rosto virado para baixo e é mantido nessa posição por meio de correr. Você tem hoje muitos desenhos animados assim que revisita esse material e se inspira e faz, e é muito interessante. Então, até para ajudar na questão da criatividade, né, da imaginação, ele foi fértil para isso, deixou um bom legado. Então, aqui nós temos uma ideia da tridimensionalidade dos objetos e a profundidade do espaço, o circuito entre as pessoas. Como vocês veem, as peças foram construídas certamente em seu tamanho planejado, né? Em seu projeto real, porque se a finalidade era levantar voo, era ter essa relação do homem com a máquina, eles tiraram do papel e refizeram em escala real. Então é muito interessante o trabalho, porque você vê gigantesco material, observa toda essas engenhocas, né? Assim, a forma de apresentar o trabalho, a forma de prender com as cordas, como funcionava o processo, o vento, a interferência de processo, é muito interessante. Nesse texto, uma vez que você tenha experimentado o voo, sempre andará na terra com os olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá sempre desejará voltar. Então, certamente ele olhava as estrelas e imaginava que um dia o homem pudesse sair do chão e realmente estar entre os deuses, né? Um estudo das asas e como seria essa relação com a proposta, né, de proporcionalidade humana. É muito interessante o processo. Pai da aviação, pelas ideias, pelas hipóteses, pela condição de pensar, né? De se inspirar no movimento, nas vértebras, no movimento dos animais. E acabou sendo precursor do asa delta, aviões, helicópteros e paraquedas modernos. Então ele traz essa inspiração e esse desejo para que as pessoas realmente pesquisem e consigam pôr em prática ao longo dos séculos. Essa peça é interessante porque ela vai mover moinhos, né, a partir de jato de água, né? A água que cai, ela faz com que haja movimento. Então é assim, fonte de energia. Nesse instrumento experimental, vento ou água é direcionado através de 2 cones. Ele está se referindo nessa imagem que está traçada no desenho com a anterior. Aqui é a descrição e no anterior ele mostra a peça. E assim segue todo o processo. Então a gente vai observar no desenho que é projetado e nos objetos que tinham sua função específica. A questão dos ventos, a biruta, isso era importantíssimo para as embarcações. No passado, frágeis, navios, embarcações frágeis, a gente não pode nem chamar de navio porque dá a impressão que é uma coisa extraordinária hoje. Mas embarcações frágeis jogadas ao mar, que tinham necessidade de realmente ter uma relação com o vento, né? Cada um desses elementos foram reproduzidos, ampliados, estudados e observa-se o quanto ele é útil, né? A balança. Então, todo o desenvolvimento pós-Da Vinci. Então, a gente pode dizer que nesses 500 anos, né, que foi descoberto o trabalho dele e foi aprofundado o quanto ele pôde contribuir para o desenvolvimento humano, né? Então, são coisas extraordinárias. Projetor,
incrível, assim, a figura que foi além do seu tempo realmente, uma pessoa intuída, né? Nada pode ser amado ou odiado sem antes ser compreendido. É, perfeito. Então aí está uma vista da mostra, né? As pessoas que estavam circulando naquele momento, estavam presentes. E aí diversas possibilidades de engenhoca. Ele pensava e nessa mostra gastou um bocado, viu? Porque teve que reproduzir com pessoas que podiam fazer essa leitura, interpretar e construir. E se vê o quanto ele contribuiu para o nosso processo. As esferas, a questão do pêndulo, instrumentos musicais, óticos e para marcar o tempo. Então ele pensava em tudo e já pensava querendo resolver algum problema, querendo participar de alguma forma. Então ele tinha grande interesse pela ótica, efeitos de luz, reflexos, sombras e magnificação. Ele projetou um tipo de holofote para o teatro e descobriu que era possível, com o uso de lentes e espelhos, avistar os planetas e a Lua. Veja que extraordinário. E nessa questão do claro-escuro, que a gente está tentando dominar através das nossas composições, né, luz e sombra, para dar essa relação de tridimensionalidade, vamos estudar também a questão do esfumato, essa sensação de claro e escuro que dá a relação da volumetria. Então, nessas engenhocas, nas paredes estão projetadas obras, a sala de espelhos, esse trabalho é fantástico. Eu consegui entrar dentro dessa peça, ela é grande, dá para você circular dentro dela, e os espelhos eles ficam infinitos, porque eles são paralelos entre si, né? Veja que a forma, ela tem espelhos paralelos projetados e você no centro, você se autoprojeta e projeta novamente, novamente, novamente. Então, assim, fantástica a ideia. É incrível. Então, a questão das roupas também, né? Roupas adequadas para a época, com a necessidade. Então, tem toda uma engenharia aí, toda uma possibilidade. Na época também, os homens desenhavam, os artistas, eles desenhavam peças, faziam riscos, né? Sugeriam pontos e as mulheres teciam, as mulheres tramavam. Mas quem pensava na forma, nos desenhos, nos detalhes, na forma, na estrutura estética, eram os artistas. As mulheres eram artesãs. O princípio da física e da mecânica. Então, depois vocês leem todo esse contexto, porque vale a pena, né? Essa relação do corpo humano, essa relação da proporção que você estabelece, o eixo da figura. Então, é muito interessante você verificar, porque ele agora entra também na questão do corpo humano. E ele dissecava, né, os cadáveres para estudar os ossos, estudar a figura, a musculatura. Então a ciência também vai se enriquecer a partir de todo esse material que era estudado, detalhado e era a forma de se produzir antigamente. Então antes da fotografia tudo partia para o desenho. Então as proporções, o movimento da figura, então todo o processo. Aqui nós estamos dentro de um espaço com toda essa parte que tem a ver com o corpo humano projetada. Então é extraordinário, ele entendia de todo o esqueleto, todo o material detalhado e projetado. Então é incrível. E aí você tem o lado da arte, né? O lado artístico dele, que envolve essa questão do domínio da figura. Um estudo de expressão, estudo de raiva, estudo de... né? São figuras que vão ser representadas depois nas cenas de batalha, estudos de anatomia. Então ele segue essa parte, e depois a Virgem, né? A Virgem com a criança, com Jesus menino, com João Batista. Então toda essa parte bíblica que era
passada para os fiéis, ela vai ser desenvolvida através do desenho, né? Através da pintura, através da sensibilização, da representação, assim, figuras que parecem reais, que são do cotidiano e que são sublimes, né? Na verdade, são santas, figuras que vão atender à necessidade da Igreja Católica. O lado artístico dele, ele desenhou, ele pintou apenas 20 quadros. Ele não era o artista que vai sobreviver pela pintura, não. Ele dedicou-se à pintura como um enriquecimento mais de ilustração do seu material, né? Aquela coisa do sublime mesmo, porque ele foi muito mais inventor do que, na verdade, artista, mas você vê a leveza, a suavidade e o esfumato que ele dá. Ele é quem começa a dar essa sensação de sombra, de claro e escuro, misturando a sensação de cor, quer dizer, trabalhando tons, trabalhando os castanhos sobre a cor e dando essas sensações da tridimensionalidade. E nunca se usa preto, viu? Para vocês terem uma noção, nunca bote preto no seu trabalho, porque você destrói o pigmento, e as cores, ela tem uma relação com a luz, né? Ela responde à luz, e se você bota preto, mistura no pigmento, quimicamente você mistura o preto, você faz com que o preto destrua a intensidade de luminosidade das cores. Então a gente consegue os escuros através dos castanhos, através da cor que vai sujando e não do preto que você vai colocando sobre o ambiente, né? Veja a leveza, veja a suavidade, ele consegue através de claro e escuro. Veja o traço do rosto, que não existe linha, só existe o movimento de luz e sombra. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Ao invés de riscar com lápis, a gente vai com esfuminho fazer essa relação de claro e escuro para entender esse processo. O souvenir é uma coisa que eles desenvolvem para as pessoas levarem de memória. Então, vamos fazer um giro agora no espaço realmente de exposição, uma mostra. As pessoas sentam no chão e fica com seu entorno, inclusive o teto, numa imersão sobre a genialidade. Então, todo esse material que nós vimos aqui passo a passo, eles estão projetados, estão criando essa atmosfera, a atmosfera da região. Então, foi assim, maravilhosa a experiência. Foi incrível. Olha, sério, pensa na dedicação que você escreveu para ele decidiu explicar. Deve ter ficado preocupado. Uma hora vira tipo automático, né? Mas é que, pelo amor de Deus. Na verdade, o que a gente tem nas paredes é esse livro decomposto, né? Aí ele estuda a geometria e a matemática estão juntas. E a partir dela você tem todas as outras ciências, né? O estudo da circunferência, as formas geométricas abaixo dali. Não há ciência, arte matemática. Artes matemáticas. Pintura vertical, aí acharam que os artistas eram desocupados. E aí perseguindo os artistas como se eles fossem vagabundos. Ainda hoje se pensa que quem se dedica à arte não faz nada, porque é desocupado. Ela vai girando e vai mudando a função das coisas. Tipo,
Falando de medição. Tudo perto da chuva, por favor. São 7 cabeças de dia. A altura da cabeça deles, mas aí, coitado. Nossa, totalmente proporcional, né? Pode ir apertando. Aí sim, em seguida, isso. Comigo. Proporção, tá vendo? Na ponta dos dedos. Aí. Fêmur. Mano, pelo amor de Deus, quanto melhor um pouco aqui, tipo, Tudo isso, né? Pé meia proporção. O 7. O estudo de cada órgão, nascimento, ao útero. E depois o estudo